Gente, tá muito frio, caraca, minha mão tá congelando, é sério. Fala, meu povo, João Abrantes na área. Vem cá, você é introvertido ou introvertida? Então, tamo juntos porque eu também sou. E nesse vídeo eu vou compartilhar contigo 7 dicas que foram cruciais para eu contornar essa minha introversão e transformar a minha vida social, amorosa e profissional. Agora, antes de eu começar, deixa eu só dar um recadinho para aquele povo que adora falar nos comentários que a solução é ser você mesmo. Olha só, guarda isso para você, porque esse é um dos piores conselhos que alguém pode dar para um ser humano. E se você quiser saber o porquê disso, eu gravei um vídeo explicando. Vou deixar o link aqui embaixo na descrição, tá legal? Recado dado, vamos às nossas 7 dicas. Primeira dica, abraça a tua introversão. Em outras palavras, não tenha vergonha de ser introvertido ou introvertida. Já se foi a época que a introversão era considerada uma característica negativa. Hoje em dia, tem vários trabalhos científicos enfatizando a importância da introversão. Segundo a doutora Susan Cain, autora do livro O Poder dos Quietos, pessoas introvertidas costumam ser mais conscientes, criativas, empáticas, cuidadosas, justas, independentes, etc. Só que a energia social delas que é baixa. Elas não são antissociais, elas só não conseguem interagir com grupos grandes de pessoas ou então com poucas pessoas por muito tempo, porque elas ficam se sentindo muito desgastadas e precisando de um tempo sozinhas para poder recarregar as energias. Por isso que elas são mais quietas, na delas, por isso que elas falam com poucas pessoas. Então, aceita isso, não tem nada de errado você ser uma pessoa introvertida, inclusive não fica escondendo isso dos outros, como se isso fosse uma doença. Eu já notei que tem muita gente introvertida que tem medo que os outros percebam que elas são assim. Só que o que elas não se tocam é que quanto mais elas se esforçam para esconder essa introversão dos outros, mais evidente isso vai ficando e maior a probabilidade delas serem percebidas como esquisitas, porque fica uma coisa estranha. Assume logo que você é introvertido ou introvertida. Isso não só vai tirar um peso enorme das suas costas, como também vai ajudar as outras pessoas a te compreenderem melhor. Só toma cuidado para não transformar a introversão numa muleta. Como assim? Você usar essa característica como uma desculpa para nunca sair da zona de conforto. Tipo, não faço isso porque eu sou introvertido. Bom senso e meio termo é tudo nessa vida. Segunda dica, comece frequentando eventos ou lugares que tenham alguma afinidade contigo. Pessoas introvertidas, elas não gostam de conversas rasas, muito pelo contrário, elas amam um papo cabeça. Então, a melhor coisa que uma pessoa introvertida pode fazer para começar a decolar a vida social é procurar eventos e lugares que tenham alguma afinidade com ela. Por exemplo, você gosta de rock? Vai para onde está tocando rock. Não vai para um lugar que, por exemplo, só está tocando música eletrônica só porque lá é mais bem cotado. Você é nerd? Vai para um lugar frequentado pelos nerds, tipo convenções, loja de quadrinhos, encontros entre membros de grupos, fóruns, etc. Quando você começa por lugares com os quais você tem alguma afinidade, fica muito mais fácil para puxar assunto com uma pessoa desconhecida e manter essa conversa fluindo de uma maneira natural, gostosa. E mais para frente, quando você já estiver se sentindo mais à vontade, aí sim você pode começar a arriscar uns ambientes diferentes, de uma maneira gradual, para você sair aos pouquinhos da zona de conforto. Não comete o mesmo erro que eu cometi no passado, porque eu no começo, antes mesmo de eu começar a minha jornada de reinvenção de fato, aquela que deu origem ao livro, eu ia para uns lugares nada a ver comigo, na esperança de desenvolver um pouquinho mais minha sociabilidade. E eu saía de lá mais frustrado ainda do que quando eu tinha entrado. Mas é claro, né? Imagina, eu, um nerd, num evento corporativo. Complicado, né? Terceira dica, conversa com grupos pequenos de pessoas, no máximo um trio. Se você tiver o mesmo grau de introversão que eu, então você muito provavelmente é aquela pessoa que entra muda e sai calada quando o grupo é muito grande, né? Isso é característico do introvertido e não adianta você ficar remando contra a maré, porque mesmo que você faça teu esforço para conversar com toda aquela galera, a quantidade de energia social que você vai gastar vai ser tão grande que rapidinho você vai estar pedindo arrego, você vai querer ir embora. Então, como é que eu fiz para poder lidar com isso? Ao invés de eu ficar tentando dominar o grupo por inteiro,
eu ficava conversando com 2, 3 pessoas de cada vez, porque isso me deixava muito mais à vontade e com muito mais facilidade para dar a devida atenção para cada uma dessas pessoas sem esgotar a minha energia e sem cair o nível da conversa. Quarta dica, você quer chegar no topo? Vai comendo pelas beiradas. Como assim, João? Você quer virar uma pessoa popular num determinado ambiente? Então olha, vai criando uma conexão com cada uma das pessoas que fazem parte desse ambiente. Você não precisa criar conexão com todo mundo ao mesmo tempo. E muito menos começar pelo líder, pelo mais popular. Pelo contrário, o ideal é você começar por baixo, conversando com aquelas pessoas que são mais quietinhas, mais receptivas e ir aos pouquinhos escalando. Se você souber cativar da maneira certa, aquela pessoa que você começou a conversar vai te apresentar para outra, que vai te apresentar para outra e daí por diante. Eventualmente, você vai chegar no líder, no mais popular, com excelentes referências. Essa pessoa vai estar muito mais receptiva porque, como você antes passou por todo mundo, você vai estar com uma imagem positiva naquele ambiente. E aqueles que ainda não te conhecem vão ficar curiosos para conversar contigo. Eles vão baixar a guarda, inclusive o líder. Quando você começa por cima, pelo mais popular, pelo líder, o que muitas vezes acaba acontecendo é que você passa uma imagem de pessoa oportunista, que só quer saber de colar naqueles que têm algum tipo de status. Mas quando você começa por baixo e vai escalando, aí as coisas mudam. Eu fazia isso direto e com excelentes resultados, e mais pra frente eu descobri que isso realmente era uma estratégia usada por outras pessoas que também eram introvertidas, como por exemplo o presidente americano Harry Truman. Segundo a Vanessa Van Edwards, no livro dela Captivate, que eu recomendo bastante, o presidente Truman era um homem muito introvertido. Ele se sentia muito desconfortável falando em público, lidando com grupos grandes de pessoas, etc. A escalada dele ao poder foi basicamente fazendo isso que eu acabei de falar. Ele foi socializando com uma pessoa de cada vez, ou então pequenos grupos de cada vez, né? E uma foi apresentando outra para ele, e nessa ele começou a trajetória de ascensão até a Casa Branca. Quinta dica, anda com alguém que seja extrovertido. Essa é aquela típica relação yin-yang, que uma parte complementa a outra. Sair com uma pessoa que é a sua contraparte no quesito de atitude pode ser uma experiência bem bacana. Porque da mesma maneira que aquela pessoa extrovertida pode te influenciar a ter mais iniciativa e dar mais de você naquele ambiente, você pode influenciar essa pessoa na questão da profundidade da conversa e da criação de conexão. Além disso, como pessoas extrovertidas adoram conversar com grupos grandes, essa pessoa não vai ter problema nenhum para poder manter o grupo ocupado enquanto você conversa com uma ou duas pessoas de uma maneira mais aprofundada. O segredo aqui é a cooperação mútua. Uma mão tem que lavar a outra, senão vira uma relação oportunista. De sanguessuga, né? Sexta dica, essa aqui é mais para quem mora sozinho, mas vale muito a pena você saber mesmo que você ainda não tenha seu próprio canto. Promova sociais na sua casa. Foi assim que eu alavanquei meu círculo social aqui em São Lourenço. Eu até gravei um estudo de caso sobre isso, vou deixar o link aqui embaixo na descrição. Mas basicamente, quando você faz um evento na sua própria casa e são as pessoas que vão até você, você fica muito mais confiante e confortável para interagir. Afinal de contas, você está no teu território, você se sente soberano naquele lugar. E você sempre pode pedir para os teus convidados trazerem alguém que você ainda não conhece, para poder expandir o teu círculo social. Fora que, além da questão do conforto, as sociais caseiras são eventos bem econômicos comparado com uma balada, por exemplo. Eu recomendo. Sétima e última dica. Seja uma pessoa receptiva e cooperativa. Deixa eu te contar uma coisa que poucas pessoas sabem sobre carisma e popularidade. O segredo para você ser popular e carismático não está na iniciativa, e sim na receptividade e na cooperação. Isso foi comprovado num estudo realizado pelo Dr. Kenneth Dodge, da Universidade de Duke, com grupos de crianças e pré-adolescentes. Existem inúmeros estudos correlacionando a qualidade da vida social da criança e do adolescente com a qualidade da vida social na idade adulta. Vou deixar um link para essa lista aqui embaixo na descrição, beleza? Mas voltando ao assunto, o que o Dr. Dodge constatou nesse estudo foi que as crianças que eram percebidas como as mais populares e carismáticas do grupo não eram aquelas que tomavam a iniciativa de conversar ou de fazer alguma
coisa. E sim aquelas que eram super legais com as outras crianças que vinham conversar com elas e que sempre que o grupo decidia fazer alguma coisa, elas se envolviam totalmente naquilo, elas cooperavam mesmo. Já as crianças menos populares, elas tinham mais iniciativa para puxar conversa, só que elas eram muito autorreferentes, tinha que ser tudo do jeito delas, não queriam participar das brincadeiras, atrapalhavam as atividades em andamento, etc. E segundo o Dr. Mitch Prinstein, o autor do livro Popular, os adultos que mantiveram essas características que eles tinham na infância continuaram colhendo os mesmos resultados. Os receptivos e cooperativos viravam pessoas queridas e populares, e aqueles que tomam iniciativa, mas que querem tudo do jeito deles, são deixados de lado. Então, fica a dica, não é uma questão de iniciativa, e sim de receptividade e cooperação. E tá aí 7 dicas de inteligência social para introvertidos. Se você estiver precisando melhorar a tua conversa e a sua desenvoltura social como um todo para dar aquele up na sua vida social, amorosa e profissional, eu gravei um vídeo contando como é que eu fiz para transformar minha vida social numa fase que nada estava a meu favor. Dá uma olhadinha, tenho certeza que essa apresentação vai te ajudar bastante. Eu vou deixar o link para esse vídeo aqui embaixo, logo no comecinho da descrição, e também no botãozinho que vai aparecer aqui nesse cantinho assim que o vídeo estiver acabando, beleza? E foi esse o vídeo de hoje. Se você curtiu, dá uma forcinha e clica aqui embaixo no like. Dúvidas, comentários, sugestões, estudos de caso, use e abuse do espaço aqui embaixo. E no mais, um grande abraço e até o próximo vídeo.